As ações da Raizen seguem em queda, a gente perdeu um fundo anterior, ainda não mostramos nenhum sinal de reversão, e isso justamente pode ser uma grande oportunidade para quem está pensando em investir para longo prazo, mas o momento agora, pela fotografia de hoje, é de muita cautela, tá? Para a gente não fazer aquele preço médio sem necessidade, para a gente saber a hora, ter calma e entender aí os processos, o que o gráfico precisa fazer para demonstrar para a gente esse possível fundo acontecendo, beleza? Então vamos ver todos esses pontos para vocês, também vamos ver notícias, fundamentos, preço justo, como sempre é um vídeo completo para a gente ficar preparado aí para a próxima semana, que promete ainda ser muito desafiador aí para nossa bolsa, que está muito longe ainda de formar um fundo, beleza? Antes da gente continuar, claro, como sempre, eu não esqueço, nosso canal de criptomoedas, Bitcoin vai decolar. Quem perder essa oportunidade vai ficar para trás e não vai mais dar tempo, então aproveite, se inscrevam lá e vejam nossos conteúdos. E claro, não esqueça, ó, nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo e também ganhar acesso à nossa comunidade lá no Telegram. Aproveitem, tá? QR Code e primeiro comentário fixado, beleza? Vamos lá então para o nosso gráfico semanal da Raizen, que segue muito feio. A gente tinha uma tentativa de reversão, onde a gente montou uma forte acumulação aqui nessa região aqui de R$3. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu montei uma posição aqui, muito pequena, sim, porque o mercado estava meio estranho, mas claro que eu montei para não correr o risco de ficar de fora, caso a gente realmente revertesse, mas abaixo dos 2,80 não fazia mais sentido comprar as ações da Raizen. Por quê? A gente tinha o nosso maior suporte, esta barra aqui da semana do dia 30 de janeiro de 2023, estava justamente aqui, o maior volume de negociação de todo o período, que também estava nessa região. Então, justamente a perda dessa zona invalidava essa acumulação e todos os players que estavam posicionados aqui iam acabar se estopando. Principalmente se a gente perdesse o fundo anterior dos 2,64 e depois a gente perdeu ele, fizemos uma nova acumulação, perdemos essa acumulação para baixo. Então vejam que a gente não teve, depois da perda dos 2,80, mais motivos para investir na ação da Raizen. Então, quem teve paciência e esperou, já tem aí oportunidade, se quisesse comprar hoje, um desconto aí de quase 30% na ação. E ainda sem sinal de fundo, beleza? Então, a gente muito provavelmente vai continuar caindo. O nosso gatilho de compra continua ainda no mesmo lugar, porque olha como a gente perdeu o fundo anterior dos 2,15. O mercado na semana passada tentou voltar acima dessa região, não conseguiu fechar acima dela, fechamos praticamente nas mínimas. Então, meu gatilho aqui para começar a olhar para as ações da Raizen novamente tá só no retorno para a região dos 2,22. Enquanto a gente estiver abaixo dessa zona, tudo aqui é acumulação para o mercado continuar caindo, a não ser que aconteça algum evento muito dramático aqui, um volume muito elevado no sentido contrário, realmente a gente ficar aqui acumulando por um tempo, ou então ele der mais uma pernada para baixo com força e a gente veja um volume aumentando. Então a gente precisa aguardar esses gatilhos que eu acredito que sejam os mais saudáveis para a gente não ficar comprando cegamente em qualquer região e ficar fazendo aquele famoso preço médio e ficar comprando aqui esperando ver a ação voltar para alta. Então, na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro, tá? Então faça sua própria pesquisa e tome a decisão de vocês, mas eu não vejo sentido em ficar comprando uma ação em tendência de baixa, certo? Então, gatilho aqui para comprar pelo semanal só acima, pela fotografia de hoje, só acima dos 2,25. Antes disso, não tem sentido nenhum, na minha opinião. Inclusive, ó, o candle de ontem já fechou bem feio, mostrando que provavelmente a gente vai seguir o movimento de baixa. Olha como a gente teve todos os sinais baixistas, a gente perdeu essa região. Ó, o mercado perdeu o fundo dos 2,64, tentou segurar essa queda para reverter. Veja que cai, ele fica andando de lado para jogar de novo para cima, onde seria justamente o gatilho para voltar a comprar. E aqui, ó, tentou várias vezes, fundo topo duplo ainda, ó, um topo aqui, depois outro topo e afundou. Beleza? Então, por isso que as confirmações são muito importantes aí para a gente pegar essas tendências e não acabar comprando na hora errada. Então, por enquanto, cenário só de queda. A gente ainda vai ter muita dificuldade para ver a ação da Raizen reverter aí pro longo prazo. Então, de novo, na minha opinião, não vale a pena investir nas ações da Raizen pro longo prazo. Ela ainda vai ficar muito mais barata, eu acredito. A gente vai ter muitas oportunidades melhores.
Então acho que agora é hora de paciência. Mas vamos ver aqui os pontos importantes, vamos entender aí qual é o nosso caminho mais provável para ação. Mas antes de a gente continuar, claro, não esqueça, ó, nossa área de membros, vocês precisam de ajuda, estão perdidos, estão comprando na hora errada, às vezes vale mais a pena participar de uma comunidade e evitar aí aquelas compras desnecessárias, prejuízos. Então pensem em se tornar membros do canal, tem muito conteúdo legal, vai entrar muito mais conteúdo assim que a nosso Ibovespa permitir conteúdos, né? Porque enquanto a tendência for de baixa, não tem muito o que fazer. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar aquele like bacana aí no nosso vídeo, ajuda demais também. Então não esqueça de deixar o like. E também, opinião de vocês, vão comprar? Vão encarar essa região dos R$2 aqui na Raizen? Eu ainda vou ficar de fora. Não tenho nenhum problema em deixar ela dar um sinal claro de reversão antes de comprar, do ficar tentando adivinhar fundo. Beleza? Então o que a gente pode esperar aqui para as ações da Raizen? Primeiro, claramente, voltar para o fundo anterior. Antes da gente voltar para esse fundo aqui dos 2,13, não vale a pena gastar 1 minuto tentando adivinhar fundo aqui. Ainda mais caindo do jeito que a gente está caindo, que está praticamente caindo em linha reta. É mínimas abaixo de mínimas aqui, é tendência claríssima de baixa. Então dificilmente a gente vai ver uma reversão nas ações da Raizen antes dela parar de cair. E o que eu quero dizer com isso? Ela precisa parar, fazer um movimento de queda. E aí ficar aqui, ó, 1 semana, 2, aí ele faz uma altinha, volta e fica andando. Aqui a gente procuraria um sinal de reversão, porque antes disso é muito difícil imaginar que simplesmente na semana que vem ela vai seguir subindo assim loucamente. E caso isso aconteça, a gente ainda vai ter uma resistência enorme no fundo anterior e depois aqui nessa região dos R$2,80 a R$3. Então enquanto a gente não criar uma zona de impulsão aqui para vencer essa região aqui, muito difícil a gente ver a ação da Raizen reverter no longo prazo, e o mais provável é que ela fique brincando aqui um pouquinho. De repente, pode ser que aqui seja formação de fundo. Ainda muito cedo, a gente tem sim a possibilidade de cair até essa região de 1,80, 1,70 aqui, antes de pensar em um cenário de baixa. Então eu acredito aí que a bolsa ainda vai dar um sustinho antes de entregar aí aqueles sinais realmente consistentes de fundo. Cenário de alta aqui por enquanto não tem o que fazer, não vamos inventar a moda aqui, porque não tem nenhum sinal, não tem nenhuma tentativa do mercado reverter, a nossa bolsa está praticamente à deriva, sem interesse profissional. Então vamos aguardar aí melhores oportunidades, mas é uma ação que eu gosto bastante e eu estou procurando a oportunidade justamente de investir nela. Beleza? Dito isso, vamos lá. Raizen, BNDES investe 1 bilhão em projeto de etanol 2G. Então a iniciativa reforça o compromisso do setor em oferecer alternativas mais sustentáveis para o mercado energético, e eu acredito que isso vai ser uma tendência dos próximos anos. Tá? O E2G vai pegar bem e eu acredito que vai ter uma demanda muito forte mundial para o etanol 2G. Tá? E aí o BNDES aprovou esse financiamento aí de 1 bilhão para a construção de uma nova usina de etanol em Andradina, São Paulo. O projeto, que promete transformar a produção de biocombustível no Brasil, terá capacidade instalada para produzir até 82 milhões de litros de etanol celulósico por ano. Então aí a gente está muito bem, a Raizen vai ser um líder desse setor, então a gente precisa só aquela engrenagem começar a funcionar, e eu acredito aí que a gente vai ver ela se valorizar muito nos próximos anos. Não consigo ver um cenário negativo para ela no longo prazo. Claro que no curto prazo a gente ainda está nesse ruído, a gente pode ficar um tempo ainda a esses preços baratos, mas eu acredito aí que não vai ser por muito tempo. Beleza? Na parte aqui de preço de fundamentos, a gente tem o preço sobre valor patrimonial 0,94, praticamente não, né? A mínima do indicador aqui histórico. Preço sobre o lucro 26,99, a gente também está nas mínimas praticamente. Dividendos, é só para dizer que pagou, né? Porque 1,31, 1,23 representa absolutamente nada aí perante a nossa Selic. Margem EBITDA 12,26, essa sim cresceu bastante ano após ano, e o ROI tá no chão aí, mas estabilizado, parou de piorar pelo menos. Então a gente está aí em 2,34, 3,48, praticamente estacionado. Na parte de resultados, realmente a gente vai ter um 2024 que vai fechar ou no 0 a 0 ou no prejuízo.
não tá um cenário muito bom, a Raizen é uma ação, uma empresa muito alavancada, tá sofrendo com essa taxa de juros e ela vai ser massacrada ainda com essa taxa que tá aumentando. Então, em 2025 também não deve ser lá um ano muito bom, talvez seja um ano de consolidação. A parte de preço justo, R$ 1,83, atualmente a gente está em R$ 2,01 e a gente tem sim um espacinho para cair um pouco mais. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!